transformados por aquilo que é genuíno, por aquilo que ficará evidente, que é uma ação divina sua. Nós não queremos, Pai, se comportar de maneira errônea, mas queremos abrir o nosso coração, nossa mente, para que o Senhor possa comunicar verdades que vai nos libertar, que vai nos ajudar, vai nos melhorar, vai nos alinhar com o seu propósito. Nós oramos debaixo desse entendimento, te agradecemos, porque assim será, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar, fica à vontade. Aleluias. Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus, amém? Está animado para hoje? Tá? Glória a Deus. Eu estava orando porque é mais ou menos o assunto que eu quero mexer. É algo, faz muito tempo que eu não mexo no assunto, então pode ser que eu fique um pouco lento, mas a eficácia pode ser a mesma, acredito eu, amém? Porque, não sei se você sabe, mas as pessoas que pregam, que ministram, elas acabam sendo um pouco pressionadas a performar, né? As pessoas estão lá, têm uma expectativa, então a gente quer ir naquilo que é seguro, né? Então a gente lembra das mensagens que a gente tem na manga aqui, fala, rapaz, se eu pregar essa aqui, a tampa da chaleira voa, certeza, né? Mas a gente não tem essa liberação tão autônoma assim, para estar falando o que quer ou o que deu certo lá atrás. Porque pode ser o que vai dar certo hoje é algo novo, né? Algo novo não no sentido de novidade, mas às vezes é algo esquecido, que a gente foi deixando de lado e pode ser que Deus queira despertar em mim e em você. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção, abrisse seu coração, porque vai ser uma manhã gloriosa da parte de Deus para nós. E eu estava pensando a respeito disso. A gente tem pessoas de todos os jeitos aqui no auditório, pessoas que estão chegando, outras mais antigas. E pode ser que, às vezes, os mais antigos, eu me incluo nisso, a gente vai se familiarizando com as coisas de Deus, vai se familiarizando com o ambiente desse como de culto. E, às vezes, a gente começa a criar um padrão mental na nossa mente de previsibilidade do que vai acontecer. Né? Por exemplo, estava tocando o coral ali, você já sabe, daqui a alguns minutinhos, ou alguém vai subir para dirigir o culto, ou alguém vai pregar, então mais ou menos eu consigo ir deduzindo qual que vai ser a entoada do culto. Mas eu acredito que da parte de Deus, a gente tem coisas para desfrutar em Deus que a gente não acessou ainda. Então quando a gente fala sobre expectativa, é se colocar em uma posição a qual às vezes Deus quer nos levar a experimentar coisas novas que não foi ainda acessada por mim e por você. Então eu não devo entrar em audiências com Deus, eu não devo marcar encontros com Deus, sem ao menos esperar que algo aconteça fora da esfera natural, que seja no sobrenatural. Deve haver uma expectativa no nosso coração que isso aconteça, porque todo envolvimento com Deus genuíno, Deus vai vir com vai vir uma resposta, vai vir uma entoada da parte de Deus, para que vai nos responder de forma eficaz e transformadora na minha e na sua vida. Então toda a instrução de Deus, Ele vem tentando nos levar a um pensamento ou um comportamento interno, porque quando eu falo sobre um comportamento, é mais do que você se comportar num ato religioso às vezes, de que vir no culto. Já é algo bom, tem gente que não está nem vindo, fala, poxa, mas eu estou aqui, Arildo. Já é bom para danar. Sim, mas mais do que isso, às vezes é um comportamento interior de coração. Porque é possível a gente ter comportamentos exteriores que não correspondem à altura daquilo que Deus está esperando de mim e de você. Por exemplo, lá no livro de Isaías, a Bíblia vai relatar, dando um sermão no povo, dizendo, vocês me louvam com os lábios, mas há uma destoação, há um distanciamento daquilo que vocês estão fazendo para o lado de fora, aquilo que é visível, do aquilo que está para o lado de dentro, que é o coração. Então isso deve haver uma convergência unificada, sabe, em uma batida só. Tanto o meu comportamento externo, quanto o meu comportamento interior, eu devo emitir também essa voz para Deus. Porque é bem certo que Deus às vezes escuta mais o nosso coração do que as nossas palavras. Tanto é que ele faz essa objeção, fala, vocês estão dizendo com lábios uma coisa, mas eu não estava, esse alinhamento eu não estava esperando. Eu estava esperando também que a voz do coração se pronunciasse de alguma maneira. Então toda a instrução de Deus, a ideia de Deus é nos ajudar, nos socorrer.
Só estou dando esse pano de fundo. E a gente vê lá em Hebreus 4,16 também, que para que a gente se achegue ao trono da graça com ousadia, com ousadia, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, né? Então você vai encontrar misericórdia e vai achar graça para você, e essa palavra graça significa suporte ou ajuda. E uma coisa curiosa, que a gente vai estudar essa palavra isolada, ela significa uma ajuda ou um suporte da parte de Deus, nunca programada para o futuro. Isso é bem curioso. Parece que o que Deus está desejoso em fazer na minha e na sua vida, os alinhamentos que Deus quer fazer comigo, com você, só está pronto para hoje, só há recursos suficientes para a gente desfrutar hoje. Isso também nos leva a pensar em alguma coisa a respeito das inquietações futuras, porque amanhã haverá um socorro diferente que existe para hoje. É por isso que eu não posso medir a minha vida futura com a graça que está disponível para hoje, porque com certeza amanhã haverá outros recursos da parte de Deus para mim e para com você. Então, pensando nessas coisas, nesse contexto todo da nossa dedicação, da nossa interação, até eu coloquei um tema aí, se quiser soltar. Aleluia. Deus semeia. Opa. Já ele solta aí. Então, Deus deseja que a gente seja comprometido em responder a Deus também, porque é bem certo que a palavra de Deus ela é tratada como uma semente, e a semente ela precisa encontrar um bom solo. Ela precisa encontrar um lugar onde ela se repouse, para que venha estar os resultados esperados daquela semente. Porque nenhuma pessoa que trabalha com isso planta esperando que aquilo morra. Pelo contrário, é um cuidado todo, principalmente no início. Logo quando é feita aquela semeadura, Deus semeia e você. Aí daqui a pouco nós vamos descobrir o que a gente faz. Já estou falando um pouco, eu não guardo segredo, né? Glória a Deus. O homem de Deus não pode guardar segredo de Deus, né? Tem que falar todos os segredos. Então, Deus, Ele tem a expectativa que a gente corresponda àquilo que Ele está fazendo ou está anunciando para mim e para você. Tem um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, o volume que Deus falou antigamente foi muitas vezes, em grandes quantidades, e Ele mudou a forma de falar também. Então, além de Deus te falar muitas vezes no passado, Ele mudou a forma de falar, porque uma pessoa que fala muitas vezes e fala de várias formas, no mínimo ela quer ser compreendida. Amém? Então, o intuito de Deus é que a palavra de Deus encontre em nosso coração e a gente compreenda o que Deus está querendo comunicar para mim e para você. Aí eu vou dar mais esse ponto que eu dei no início. Às vezes é mais do que uma mensagem como essa. Às vezes é mais do que você escutar uma mensagem. É você pensar no seu interior, olhar para dentro de si e pensar: o que será que Deus está querendo comunicar? Será que isso eu estou dando credibilidade às vozes de Deus? Será que aquilo que Ele tem comunicado está ficando claro para mim? Será que eu preciso dar uma correspondência maior da minha parte? Porque Deus está vindo com a sua palavra como uma semente. O que eu posso fazer para que isso fique mais claro no meu coração? Deus, Ele não está querendo esconder nada de mim, de você. Pelo contrário, Deus está querendo desvendar as coisas da melhor forma possível, ao ponto de falar muitas vezes e de várias maneiras. Aí Ele diz: agora pelos últimos dias eu tenho falado através do Cristo, de Jesus Cristo, aquele que habita no coração de vocês, na pessoa do Espírito Santo. Então isso deve haver um ponto de atenção da minha parte e da sua parte, em dizer: rapaz, eu preciso então, se Deus está comunicando por esse canal, eu preciso dar atenção a isso. Eu preciso que esse Cristo se torne crescido dentro de mim, e eu venha me tornar amadurecido, eu venha crescer, eu venha avultar, eu preciso entrar em outros patamares em Deus, de dentro para fora. Eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso andar mais contente, mais satisfeito. Então eu preciso olhar para essas coisas e dizer: puxa, Deus está falando por esse canal. Eu preciso dar atenção a isso. Seja você que está chegando agora, seja você que já está há algum tempo nessa caminhada, porque a fé ela não vem por ter ouvido a palavra. Ali não precisa nem ser espiritual para interpretar o texto, ela vem por ouvir a palavra. A conjugação é no presente. Ah, não, é que eu fiz o rema, o Arildo fez o rema, eu fiz a escola de ministro, e agora vamos entrar na escola de semideus, de serafins. Aleluia. É escola para danar. Então aí você fala: não, agora estou tranquilo.
Essa piada é do Mauro, eu peguei dele. Da baleia também era desse, o cara falou, achei que era minha, aquela piada. Aleluia. Então a gente vai se aperfeiçoando, não, aí começa a ter um comportamento mental, às vezes involuntário. Não, já vou na igreja há tanto tempo, mas não, Deus está querendo comunicar coisas no interior onde ninguém consegue ver, onde ninguém consegue avaliar as coisas lá dentro. Então pode ser que Deus deseja realizar ou alinhar coisas na minha e na sua vida, seja conjugal, seja emocional, financeiro, no trabalho. A gente deve no mínimo se abrir, falar, pai, se Deus é sobrenatural, e Deus quando age, Ele deixa claro, evidente que Ele passou naquele lugar. É inquestionável. Se Deus decide operar em favorecer, em colocar a mão em alguma coisa, é claro que Deus fez aquilo. Fica claro, fica visível. Lembra de Sara com 90 anos? Ficou claro, Deus falou, se eu fizer esse milagre antes, o bonitão ainda vai querer levar o crédito. Não, eu que engravidei ela. Falou, não, isso aqui é um milagre sobrenatural, aqui você já está avançadinho, você não está com condição de estar fazendo nada, essa mulher também está avançada, então isso aqui só pode ser uma obra divina. Quantos estão compreendendo? Então a gente vai conhecer a Deus, mas se Deus está semeando a sua palavra, a gente precisa corresponder a Deus, em conhecer a Deus e continuar a conhecendo. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Até a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. É gradativo esse envolvimento com Deus. De acordo com eu vou renovando a minha mente, para que eu possa ir meditando nessas verdades bíblicas. Quantos entenderam a introdução? Eu quero usar uma parábola que está lá em Mateus capítulo 16. Oh, 16 não, perdão, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 9. Eu quero ler um texto, eu gostaria mais que você prestasse atenção do que às vezes tentar me acompanhar nos textos. Mateus capítulo 13, versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos ouça. Logo depois dele explicar aquela parábola dos 4 tipos de corações que existe, e logo eu já vou explicar, ele encerra fazendo a parábola o seguinte, quem tem ouvidos ouça. A ideia de Deus, como eu disse, é que a gente compreenda o que Deus está querendo fazer. Ele quer deixar claro para mim, para você, e o ponto de contato que Deus quer revelar as coisas a respeito da minha vida e dos planos dele para conosco, porque Deus sim está disposto a nos ajudar, isso é muito claro na Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus decide operar, nada e ninguém pode impedir. Se Deus decidir favorecer, ajudar, já era. Não existe alguém que pode frear esse Deus. Se Deus disser, eu vou pôr a mão, eu vou estancar, eu vou estacar aquilo, vai estacar zero agora, eu vou recomeçar algo novo, pronto. Quando Deus decide favorecer, não tem o que a gente, não tem a força humana e espiritual para resistir esse Deus quando decide operar. Porque agir no Deus é uma indagação, quem impedirá? E se Deus é por nós? Não há ninguém para ser contra nós. Então, usando esse texto, ele diz, olha, eu preciso que não só ouvir, mas essa palavra ouvir é uma ideia de compreender o que Deus está dizendo. Lá no versículo 18 diz assim, escutai pois a parábola do semeador. Ele diz assim, pois alguém ouvindo a palavra do reino de Deus, não entendendo, vem o maligno, arrebata e arrebata. O que foi semeado no coração, este foi o que semeado pelo caminho, que se perdeu. O semeador saiu a semear, caiu algumas sementes no chão, fazendo uma parábola, e se perdeu aquelas sementes. Ele disse, olha, esse cara que saiu a semear, caiu algumas sementes no chão, isso é como aquele que ouve a palavra, não compreendendo, vem um maligno e o rouba. Um ponto de atenção que a gente precisa ter, é que a gente sabe que o diabo ele vive a derredor. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo, não dar lugar ao diabo. Então eu acredito que seja no campo das ideias, da carne também, é claro.
Mas no campo das ideias deve ter uma resistência da nossa parte, quando a gente ouvir a palavra e coisas que não estão claras para mim, para você, deve haver uma disposição de coração e dizer, puxa, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ir com mais intensidade com o meu coração, porque não está claro, o diabo pode vir e trazer mais confusão ainda, eu preciso clarear aquilo que está no meu coração, então eu vou atrás do esclarecimento, da revelação, eu preciso me abrir de algum ponto, para que Deus possa se comunicar comigo. O diabo sempre usou essa estratégia de gatilhos mentais, de confusões mentais na nossa mente, desde Adão, só usando as duas matrizes da humanidade, Adão e Jesus, foi o primeiro que corrompeu, o segundo que não corrompeu. Então ele usando o mesmo gatilho com Adão, ele dizendo, relativizando, falou, não, isso... Às vezes Adão escutou a palavra de Deus, que não era para comer do fruto, ele vai trazendo dúvida, questionamentos, ao ponto dele começar a duvidar, e não ficar tão claro mais assim. E ele faz isso com Jesus também, usando aquele texto para ele pular, para usar de maneira errônea o texto bíblico. Não, pula daí, a Bíblia diz que dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Então ele tenta fazer esse jogo mental para tentar nos destruir o tempo todo. Então a nossa vida não é uma vida natural. Então é por isso que a gente deve aprender a viver nesse mundo espiritual. Existe essa esfera onde Deus só discute as coisas no mundo espiritual. Deus não discute as coisas na esfera natural. Deus não discute coisas transitórias, momentâneas. Para Deus, isso, se for alinhado com os céus, é uma questão ou de tempo, ou até mesmo imediatamente é estancado da parte de Deus. A gente dá um nome para isso de milagre, de uma ação divina. Quantos estão entendendo? Então não vamos dar lugar ao diabo para que ele venha trazer confusões mentais das nossas crenças. Como eu disse, a fé ela não vem por ter ouvido lá atrás. Eu lembro de uma vez que eu estava... Não, estava nada. Foi um tempo atrás, uns anos já. E parece que todo mundo estava pregando Romanos 12:2. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, que inclusive eu citei ele aqui agora. Aí um dia eu sentado, eu falei, puxa, eu não aguento mais escutar esse texto. Ó, espiritualzão. Eu não aguento mais, esse texto está demais, está muito volume para mim. Rapaz, eu fui repreendido por Deus na hora. Ele falou, rapaz, não é porque você já escutou várias vezes que você tem o direito de desconsiderar a minha palavra. E lembrando que a minha palavra sou eu. Às vezes, por a gente estar se relacionando, às vezes a gente fala isso na esfera natural. A gente honrar a unção, honrar, né, a habilidade do irmão, das pessoas que estão do nosso lado. Dizendo, não deixa se tornar comum. Pessoas que são sobrenaturais, a unção dos pastores, né? Tipo, vamos considerar as pratas da casa. Sempre falo isso para o pastor. Às vezes vem cara de fora e fala, pastor, pode vir quem for, mas querendo ou não. Quando o pastor prega, é o pastor pregando, meu amigo. Entendeu? É o pastor que falou. Pode vir um outro falar alguma coisa. Então eu tenho sempre cuidado desse sentimento, né? Eu até esqueci o que eu estava falando, então eu vou para o próximo tópico. Aleluia. Pode encher linguiça não, irmão, então dá errado. Fica a dica para os pregadores que estão vindo aí. E tem uma outra passagem, continuando no texto, no versículo 21, diz assim, no versículo 20, e o que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Esse é pentecostal. Oh, glória! Né? Ele é animado, ele puxa, é isso aí, eu vou avançar, eu vou arrebentar com tudo. Pronto, alguém viu o Satanás? Que eu estou atrás dele, eu preciso pegar o Satanás, dar-lhe uma pisa nele. Quando eu era prego, ele me batia, agora eu sou martelo, eu bato nele. Aleluia, eu solto um corinho de fogo aqui, né? Quando eu era prego. Então ele recebe com muita alegria, mas não tendo raiz em si. A receptividade é muito boa, é 100%. De imediato ele dá uma resposta integral para a palavra de Deus. Mas aí o texto continua, não tendo raiz em si mesmo. Mas não tendo raiz em si mesmo, antes é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele logo se entristece. Algumas tradições vão falar, logo se ofende. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Melhor do que você receber animado é como eu posso continuar entusiasmado. Como eu posso ir até o fim sem desistir.
Eu não posso só receber uma palavra inicialmente de bom grado e não saber guardar a semente que Deus colocou em mim. Deus tem semeado e eu vou fazer o quê? Eu vou preservar essa semente, eu preciso cuidar dela porque eu preciso chegar até o fim bem restabelecido. Agora é glória a Deus, porque se a gente se perde no meio do caminho, Deus também é um Deus de recomeço. A Bíblia também para a gente, em Efésios 6,10, para a gente se revestir, se fortalecer na força do poder de Deus. Quanto mais fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que no dia mau você possa resistir. Porque é bem certo que em ambientes onde a gente está lendo a Bíblia, a gente está pensando, ou Deus desperta algo dentro de mim, de você, Deus fica revelacional para nós, fala, puxa cara, eu e Deus somos maioria, eu vou avançar, eu vou crescer, mas a gente sabe que no decorrer da caminhada, da chamada, do tempo vai passando, pode ser que as coisas vão se perdendo, como Deus não gostaria, e eu possa eu trazer em evidência, ou trazer em memória, as verdades já escutadas. Em Hebreus vai dizer, nos apeguemos com mais firmeza àquilo que já escutamos. E às vezes a gente está esperando algumas intervenções sobrenaturais, e Deus está dizendo, era só você se agarrar com mais firmeza aquilo que você já sabe, aquilo que você já escutou, aquilo que já transitou em seu coração. Então traga a sua memória, e mais do que na memória, traga no seu coração. Deixe Deus ser vivificado de dentro para fora, aonde nada e ninguém consegue medir isso aí. Seremos só nós que temos o termômetro de medir isso dentro de nós. Em Tiago 1,18, usando esse texto da palavra que a gente recebe, empolgado, animado, a Bíblia diz, não seja ouvinte negligente, né, da palavra, porque aquele que é ouvinte negligente é como o homem que olha no espelho e logo se esquece de como é. E ali, claro que a Bíblia não está falando de aparência física, está falando da identidade, do seu ser espiritual. O homem que ouve a palavra, não agarra, não fica com ela, logo passando o tempo, ele vai se esquecer da potência que ele é em Deus, da missão que ele tem nessa terra, que Deus está com ele todos os dias até a consumação dos séculos, porque pode ser que isso bata uma dúvida, pode ser que as adversidades vão chegando na minha e na sua vida, isso vem ferindo a nossa identidade, fala, puxa rapaz, eu escuto falar tanto na igreja que Deus vai me orientar, que Deus guia, que Deus dá sonhos, dá visões, Deus fala no meu coração, mas parece que está tão seco. Às vezes eu preciso trazer em evidência e dizer o seguinte, não, Deus está comigo, o Espírito Santo mora dentro de mim, eu vivo pela fé, eu não estou baseado nas respostas que eu estou tendo agora, porque imediatamente ou daqui um pouco, Deus pode trazer uma solução para mim. Então eu tenho que trazer isso em evidência, eu não posso ser negligente com aquilo que eu estou escutando. E o contrário também é verdadeiro, aquele que é ouvinte, praticante da palavra, ele não vai se esquecer de quem ele é em Deus, ele vai se lembrar muito bem de quem ele é. Em Romanos 12:12 a Bíblia diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, alegra no futuro, tenha paciência no momentos difíceis que você está passando, e persevere em comunhão, persevere em relacionamento, seja ela com a palavra, com a oração, que é uma coisa só. Quando você vê as pessoas dividindo isso é de uma forma errônea, e doutrinamente também é errônea. Não dá para ser só da palavra, só da oração. Quem é da palavra é da oração, porque a palavra que está instruindo ser da oração. Então ser da palavra é ser da comunhão, é ser da comunicação, é ser da oração. Não existe essa separação que as pessoas criaram. Até isso divide, né? Estou brabo não, só deu um desabafo. Outro ponto, só para a gente encerrar esse momento que a gente recebe a palavra com alegria, e como o diabo ele está a redor, ele está procurando nos sabotar o tempo todo, trazer confusões mentais, e quando ele traz confusões mentais, ele vai trazer instabilidade nas nossas crenças também. Ela não ficará tão forte como deveria, porque tudo vai começar sutilmente. Em Salmos 40, a partir do verso 41, a tradução mais conhecida de João Ferreira diz, esperei com paciência no Senhor. Eu gosto de uma tradução que diz assim, esperei confiadamente. Porque todo o ensino bíblico, ele vai te levar, ele vai te colocar em movimento, ele vai te colocar ativo.
Ele jamais vai te colocar na passividade. Às vezes a gente escuta na igreja, não, Cristo já fez tudo. Isso é muito ativo. Porque se Cristo já fez tudo, eu preciso corresponder esse investimento dele. Eu preciso agora colocar em praticidade, colocar na real, colocar no chão ali da fábrica, colocar para acontecer as coisas. Isso é ativo. Então esperar em Deus também é ativo. Esperar o quê? Por que é ativo? Porque eu estou esperando confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu, tirou os meus pés num lamaçal de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Aí vem uma ação sobrenatural. A ação natural é o meditar nos textos bíblicos, essa é a confiança que temos nele, que é o conhecimento de Cristo. Quando eu estou confiado nele, eu estou com confiança nele, uma ação sobrenatural acontece e Deus começa a nos estabelecer em lugares mais firmes e vamos saindo da instabilidade, da dúvida, do retrocesso, do desânimo. Em Gálatas 6:7 a Bíblia, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo iremos colher. Agora tem um ponto: se não houvermos desfalecido, o texto vai terminar. Então existe uma colheita da parte de Deus, daquilo que estamos perseverando, porque pode ter certeza que toda oração sua, toda perseverança, isso é retribuído. Deus chega um momento que Deus acerta as contas. Eclesiastes 11:5, a Bíblia diz assim, que assim como você não vê o caminho do vento, às vezes a gente sabe porque põe a mão na frente, né? A gente sabe pronto, a direção do ar ali. Então a gente percebe, mas a gente não vê, a gente não tem a visão clara daquilo que está acontecendo, a direção do vento. E a Bíblia diz assim também como você não vê se formar na barriga daquela que está grávida, os ossos. Fazendo um paralelo, você não vê o caminho do vento. Quando a mulher está grávida, você também não está vendo nada, alguma coisa está acontecendo no invisível, mas ninguém está vendo. Ali na mulher grávida, naturalmente é fácil de identificar. Tem um bebê vindo ali. E quando é os movimentos de Deus? Que é pela fé. Olha o paralelo que Deus está fazendo nesse texto. Assim também vocês não sabem as obras de Deus que faz todas as coisas, o texto termina falando. Assim como vocês não estão vendo o caminho do vento, assim como vocês não estão vendo os ossos se formar na barriga daquela que está grávida, assim também vocês não sabem as obras de Deus que faz todas as coisas. Então parece que Deus está mandando uma mensagem para mim e para você de conforto. Segura a barra aí, porque há um Deus trabalhando nos bastidores, há alguém trabalhando fora da nossa vista. Em Isaías, salvo me engano, o 64. Nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem texto que é passivo de interpretação. Vamos ler o texto e vamos acatar do jeito que ele é, do jeito que ele está escrito. Se Deus está essa palavra trabalhar aqui é remanufaturar, é Deus criando caminhos e oportunidades para aquele que nele espera. Então eu receber a palavra com ânimo é muito bom, mas eu preciso trazer em evidência esses textos que a gente colocou agora logo abaixo, para que eu possa continuar firme, sem desistir. Quando chegar a perseguição, chegar a afronta, chegar a ofensa, eu não venha desanimar, eu não venha matar a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus na minha e na sua vida. Está ficando claro? O texto continua. No versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, espera só um pouquinho. Os que foram semeados entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui a gente vê uma concorrência clara com a palavra de Deus, que é eterna, que é o próprio Deus, tentando fazer concorrência entre Deus e as riquezas deste mundo. Você vê Satanás, quando ele vai tentar Jesus, não era uma pessoa comum, tinha o Espírito Santo sem medida, nunca tinha pecado, tinha unção, autoridade. Ele usa qual gatilho? O da riqueza. O diabo, além de ele querer trazer confusões na nossa crença, sempre haverá esse sentimento, e isso vai ser fácil de identificar daqui para frente. Você vai lembrar disso que eu vou te falar agora. Ele sempre vai levar você a um sentimento de insatisfação. Esse sentimento sempre é diabólico. Tá bom, mas podia melhorar. Parece que eu nunca estou feliz, eu nunca estou satisfeito.
Eu nunca estou contente, porque estar contente não é uma obra natural, é uma obra divina, não tem nada a ver com coisas, não tem nada a ver com recursos, tem a ver com aquele que eu estou inserido, com aquele que eu estou em parceria. Isso é contentamento genuíno. Adão é criado no Éden, a palavra Éden tem até uma dificuldade de ser traduzida para o português, que significa plenitude, satisfação, rompimento, né, abundância. Ela é bem rica essa palavra. Adão não tinha problema de nada, Adão era satisfeito, era cheio até a tampa. Se tem um homem que era contente, era Adão. E tem mais um ponto aqui de observância. No Gênesis 13, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para se encontrar com Adão. Será que a oração é um meio só para que eu possa usar, para que eu possa alcançar algo de Deus? Porque parece que no Éden não era. Porque se Adão era pleno, não tinha falta de nada, a comunhão não era para obter algo de Deus. Às vezes era só para se preservar. E no dia que ele dá o seu grito de independência, o caos se instala. Onde o diabo coloca insatisfação. Tá bom, Adão, mas poderia ficar melhor. Já pensou ser igual a Deus? Rapaz, o homem já era a imagem, a semelhança em plenitude. Que papo mais distorcido. Hoje fica fácil. Fala, puxa, Adão, tô mancado, hein? E as mancadas que eu e você estamos dando? Eita, podia almoçar sem essa, né? Caindo em cada coisinha que o diabo vem falando pra gente que não tá boa as coisas. Como que não tá bom? Não terminou a história, não terminou. Se a Bíblia está dizendo, se alegre na esperança, tenha paciência na tribulação, persevera na comunhão, é porque Deus não está querendo sabotar ninguém. Você está usando essa ordem, está dizendo o seguinte, cara, resiste, faça a sua parte que é natural, é se desgastar, é resistir, é trabalhar contra a carne, é trabalhar contra a ansiedade, contra a pressão. Essa é a sua função, meu camarada. A minha é o sobrenatural. Estou vendo o policial ali, rapaz, nós dá o armamento, dá o camburão, dá tudo, a sua função é passar pressão em frente de combate, né? Eu estou parando você com tudo, a sua função agora é correr risco. O diabo toda hora querendo pegar nós, querendo colocar em armadilha, emboscada, toda a atenção é pouca, quem está em combate. E tem um negócio que os policiais falam, rapaz, não tem arma grande, boa e ruim não. A arma vindo de lá para cá é ruim para todo mundo. Qualquer uma mata. Então às vezes a gente quer mencionar, isso é coisinha boba do diabo, deixa para lá. Isso não, isso é perigoso. Parece inofensivo, mas pode ser muito prejudicial para mim e para você. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 8 em diante diz assim, ó, tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes. Para aí. Rapaz, olha o que a Bíblia está dizendo. Tendo sustento, com que nos vestir, estejamos contentes. Isso não pode achar que vai ser uma força humana para que eu esteja contente, baseado só nesses recursos. Você fala, puxa, mas só isso já é... Andando com Deus de uma forma espiritual, sendo sobrenatural, desfrutando daquilo que é do reino de Deus, é possível estar contente. E quem consegue andar contente com poucos recursos como esse, é o caminho, é a escada para começar a adquirir recursos naturais, porque é bem provável que aquilo já não vai te atingir mais, tendo muito ou tendo pouco. Já não será tanto uma concorrência. Mesmo se o diabo chegar a bater na porta dizendo, ó, tem mais... Cara, eu aprendi a estar contente com beber, com sustento, com vestir e beber, que usando outro texto de Mateus. Como é que você atrapalha um camarada desse, que está contente com a roupa, comeu, está feliz, vestiu, já está feliz demais? Eu não estou dizendo que é falta de ambição, porque a Bíblia, eu não vou nem entrar nesse caminho, que é o meu ponto fraco de realizações, mas... ela nos motiva muito a ter muitos resultados. Ela nos olha, nos chama de pessoas valentes, corajosas, capazes, representantes de Deus, para ter muitos resultados. Agora, esses resultados não podem nos ter. Então a gente vai tropeçar no ego, no orgulho. Tudo que somos, tudo que fazemos, honra, glória, sempre seja dada ao Cristo. Sempre.
Aí ele vai fazer mais uma advertência: os que querem que ficar rico, caem na tentação, na cilada, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Eles querem colocar o alvo naquilo, e aqui a riqueza não é... Hoje o dinheiro está mudando, não é papel digital, não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Tem pessoas desenfreadas, olhando para isso, achando que isso vai ser suficiente, e elas estão indo para o precipício sem perceber. Porque se eu não respeitar a ordem do meu Senhor, ou da vida espiritual, que é estar contente com aquilo que é básico, para que aí sim eu possa acessar aquilo que é abundante, sem ter risco de se perder. Não é que eu não possa ter, pode ser que uma pessoa insatisfeita por colocar energia, capacidade, porque o ser humano é uma máquina de realização, ele venha a ter resultado sim. Mas o risco dele se perder no meio do caminho vai ficar altíssimo. Não vamos ser injustos também com o ensino. Nós só não estamos recomendando ser insatisfeito com aquilo que a Bíblia diz para ser contente, para viver em busca daquilo que é exterior, achando que vai ser plenitude, porque não será tanto assim. Aí ele continua o texto no versículo 17, eu acho que eu estou salteado aqui, o pessoal da mesa não vai conseguir acompanhar. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos ou soberbos, e nem depositem a sua esperança ou confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Então aqui ele não vem combater a riqueza, mas ele vem combater um gatilho interior no coração do homem, que é a confiança. Ele vem combater a possibilidade de concorrência com Deus. Diga a esses camaradas que os recursos deles sim tragam um certo nível de segurança, até conforto e bem-estar, mas não oriente a eles não colocar essa confiança total nisso, porque isso é instável. E eu costumo dizer, ninguém está tão mal de vida que amanhã não possa contar um testemunho sobrenatural, e ninguém está tão bem hoje que amanhã não possa testemunhar algo ruim também. Qual o problema disso? Nenhum problema, porque as circunstâncias são assim mesmo. Aí Paulo vai dizer, entre esses altos e baixos, eu aprendi a vir sem oscilação. Estar contente com muito, com pouco. Com muito, com desgraça, com bênção, com maldição, não interessa o que seja. Eu aprendi a viver em Deus. Esse camarada é imparável. Só que Paulo vai fazer um destaque. Isso não nasceu comigo, eu tive que desenvolver, eu tive que aprender a viver assim. Colocar nossa riqueza em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso bem-estar. Que pratiquem o bem, falando para nós agora, sejam ricos em boas obras também, generosos em dar e prontos a repartir. Eu sempre uso esse exemplo. Às vezes é melhor você estar em condições de dar um botijão de gás do que estar precisando na esfera natural. Só que o mundo não se resume a isso. Também em acompanhar, em ligar, em ser um amigo, em ser um conselheiro, em ser uma voz de sabedoria. Quantos estão entendendo? Só terminando a parábola. A gente usou todos esses pontos e a gente colocou objeções no meio, já para ir nos aperfeiçoando, para nos deixar como ser. Aqui a parábola é de um coração, né? Então a gente falou de 3, né? Que aquele que não compreendeu a palavra, o outro recebeu com alegria, e o outro agora deixou a palavra morrer pela ganância das riquezas do mundo. Então são 3 corações que a gente não deve seguir. E uma coisa curiosa também, que vale a gente ressaltar, é que esses corações não são pré-determinados por Deus. Ah, não, é que o meu é esse aqui, Arildo, é por isso que eu estou na correria. Eu estou atrás dos bens materiais, que eu tenho o coração do cara da riqueza. Não tem nada a ver. Esse coração é eu quem determino em que toada ele vai andar. As tentações vão chegar para ele desequilibrar, mas eu quem vou colocar ele no prumo, no alinhamento. E agora, encerrando, ele diz, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o
que a gente deseja. É o que ouve, compreende a palavra, dá muito fruto e produz a 100, a 70 e a 100, a 60 e a outra a 30. Eu fiz uma pausa aqui e eu quero ler um texto com vocês, está lá. O nosso coração ele é preparado por Deus e a gente precisa dar uma resposta de dentro para fora. Assim como eu disse que tudo é de Deus, tudo veio por meio dele e vai voltar para ele. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, quando o anjo vai falar à igreja de Efésios, ele vai fazer alguns pontos adentro, dizendo de positivo para vocês são uma igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu esforço como a tua perseverança. Olha só o nível de igreja que era. Não tem nada a ver com esses corações que a gente acabou de falar aqui. Que o outro que recebeu com alegria não tinha perseverança, logo matou a palavra. Eu tenho visto as suas obras, você tem sido produtivo, o teu esforço, a tua perseverança, e vocês também estão resistindo aos homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Pessoas que estão querendo entrar em campos que não foram chamados. E achastes os mentirosos. E o versículo 3 diz assim: e tem perseverança e suportastes provas. Olha só, curioso, falando para a igreja. Vocês têm sido perseverantes, têm suportado provas por causa do meu nome, não se deixastes esmorecer. Que igreja poderosa. Tem suportado as provações, tem perseverado, não tem deixado o desânimo bater na sua porta. Ele diz: mas eu tenho um negócio contra vocês. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A gente montou todo esse cenário para a gente desaguar aqui, entender que a gente precisa andar com Deus, e não é andar só performando. Não é andar só trabalhando para o reino de Deus em coisas que a gente reconhece que a gente é bom. Poxa, não, eu estou perseverante, eu estou firme, estou animado, estou entusiasmado. Mas e a paixão para com Deus? E o nosso coração? Se Deus tem semeado, se Deus veio através do Espírito Santo dentro de nosso coração, veio morar dentro de nós, como é que está a nossa devoção, nossa resposta para com Ele em amor, em devoção, sabe, total? Porque é bem certo que Deus pede prioridade para mim e para você. Ele não pede exclusividade, mas Deus quer ser primeiro na minha e na sua vida. Em Jeremias 29:11 diz assim: ó, bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, são planos de paz, diz o Senhor, e não de mal, para vos dar um fim que vocês esperam ou desejam. Todo mundo celebra esse texto, mas o texto continua. O texto diz assim, no versículo 12: então invocareis e passareis a orar em mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Vocês têm sido bom na perseverança, têm suportado prova. Tem um controle de qualidade da igreja, está passando bem, vocês não estão passando a mão em ninguém. Estão deixando, pelo menos aqueles que na linha de frente, bem aprumadinho. Mas não é só trabalhar para mim. Em Marcos 3:13 a Bíblia diz que quando ele chamou os 12 discípulos, não chamou para serviço, chamou para estarem com ele, o texto diz. E logo depois designou para curar, expulsar, pregar o evangelho. Mas a chamada inicial sempre foi estar com Jesus. Então eu vou achar Deus, e às vezes eu estou bom em alguma coisa, mas pode ser que o meu coração precisa dar mais uma esquentada, eu preciso girar um pouco mais, entrar de dentro para fora assim, colocar meu coração mais inclinado a Deus. Isso não tem nada a ver com obras, com performance, com o serviço, tem alguma coisa a ver com nossa vida pessoal. Quando a gente sair daqui, encontrar, quando a gente entrar dentro de casa, quem sabe Deus não quer aquecer nosso coração, não quer que a gente se aproxime mais dele, passe a buscar mais a ele, para que as coisas fiquem mais claras para mim e para você. Porque as pessoas usam um texto, é de glória em glória. Às vezes quando você troca um carro, o cara fala, glória a Deus, de glória em glória. Não tem nada a ver, mano. Esse texto está falando de glória em glória, ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Essa é a glória do homem.
Essa é a glória de eu poder ser aperfeiçoado, ter uma performance na semelhança de Cristo neste mundo. Que fervor, né? Glória a Deus. Segunda Crônicas 16:9, o texto diz assim, ó. Ali eu sei que é uma palavra de advertência para o rei, que ele fez aliança com outros reis. Aí Deus chega com os dois pés no peito dele, dando uma lição nele. Segunda Crônicas 16:9 diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando sobre toda a terra. Ele estava falando para o rei isso, mas isso é um princípio. Você vê isso em concordância em outros textos. Quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando sobre toda a terra. Lembra daquela palavra graça que nunca tá conjugada no futuro, sempre no presente? Quanto ao Senhor, seus olhos estão passando sobre toda a terra, inclusive nessa reunião, com um propósito, não é de olhar erro e falhas, procurando corações que estão inclinados a Ele para se mostrar forte. O texto termina falando isso. Quanto ao Senhor, seus olhos estão passando sobre toda a terra, para se mostrar forte, o texto diz, capaz, suficiente, cuja aqueles têm um coração inclinado a mim. O louvor pode subir. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, salvo os contritos de espírito. Jesus, quando é questionado a respeito qual é o maior mandamento, tentando colocar ele numa encruzilhada, num erro, ele responde de pronto: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Rapaz, mas eu tenho me dedicado tanto. Ali se pode transferir para coração. Vou ter me esforçado tanto. Não, é só a força. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua energia. Mas também de dentro para fora. Então eu acredito que tem coisas que Deus deixa vestígios do que Ele quer fazer. Amém? Só abrindo agora um outro caminho. Quando você vê no Velho Testamento, quando eu esqueci a passagem lá, mas diz assim: o povo, ó, santifica, que amanhã eu quero realizar proezas. Então eu acredito que mensagens como essa são mensagens de alta avaliação para mim e para você. E não é porque eu estou falando a mensagem que eu estou numa posição que eu cheguei lá. Pelo contrário, a gente pode deixar esse coração mais apurado, deixar um coração mais fértil, ou quem sabe, reaver essas sementes que estão depositadas. Se porventura morreu, cauterizou, Deus é poderoso para fazer novo de novo. Deus é poderoso para levantar de novo aquela chama, aquela visão, sabe? Aquela paixão inicial. Assim como ele estava falando com a igreja de Efésios. Performando, vocês estão muito bem. Mas lembre de onde caíste. Ele não chama só de um esfriamento. Ele chama de uma queda. E às vezes a gente é rápido em ver alguém que se converte, que está em Deus, que está começando a 1000 graus, às vezes jovens. Puxa, não lembro. Esses dias eu era jovem, agora já estou falando dos jovens, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Os jovens afogueados, animados, aí a gente olha, puxa, não é que é o primeiro amor. Daqui a pouquinho começa a se familiarizar, está amarrado. E se a gente entrou nesse caminho, é tempo da gente se erguer hoje, se levantar, sair daqui pensativo, animado, entusiasmado. Eu sei que uma mensagem como essa não vai falar com a pessoa 45 minutos sem parar. Mas você sabe onde Deus falou com você. A gente sabe, fala, puxa, isso aqui foi para mim, cara. Isso está claro, Deus falou comigo nesse ponto. Era isso que eu estava precisando. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Espírito Santo, aviva em nós, Pai, essa chama, essa devoção.
Nos conduz, ó Deus, num caminho de abundância, que o Senhor tem para nossas vidas. Se alguém com esfriamento, desânimo, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, tudo isso seja destruído, abatido. Se alguém, Pai, que se desvirtuou, bem intencionado, é claro que ninguém está mal intencionado, em busca de alguma coisa aqui ou acolá, ou se deixou se perder nas revelações, no entendimento de quem o Senhor é, se estava animado lá atrás e hoje está desanimado, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra a sua palavra, Pai, nos levante nessa manhã, nos coloque de pé pela força do Espírito, é na força do seu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, presta bem atenção. Você que está aqui, você nunca abriu o seu coração um dia para Jesus, para receber perdão dos seus pecados. O que tem te separado de Deus são os pecados, e Jesus Cristo, Ele é a resolução desses problemas para você, que é a base de todo e qualquer mal que possa existir. Se você está aqui hoje e nunca abriu o seu coração a Jesus, e você entendeu que hoje é dia de abrir o seu coração e deixar que esse Deus venha morar dentro de você, ou você estava afastado dos caminhos de Deus, não importa o motivo, mas hoje você deseja se reconciliar, você deseja reafirmar e abrir o seu coração em confiança novamente e entregar o seu coração a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, essa decisão que você vai tomar vai ser totalmente espiritual entre você e Deus. Só não deixe passar as oportunidades da vida. Rapidamente, você que está nessa condição e deseja fazer isso hoje, levante sua mão bem alta. Tem alguém? Não tem ninguém? Glória a Deus, pode abrir seus olhos. Foram abençoados? Tentei da melhor forma e vamos junto nos autoavaliar